E nesse vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês a ilha de Jeju, gente. É um dos destinos mais importantes aqui da Coreia do Sul e é considerada a ilha do amor, porque muitos casais apaixonados, recém-casados, vêm aqui então passar a lua de mel. E também porque eles gostam desses moais em formatos fálicos. Olha essa cabecinha aqui, ó. Mas não é só isso não, Jeju é considerada uma das maravilhas naturais do mundo moderno. E aí... Não, mas tem outro apelido. Havaí da Ásia. Oh. Gente, é aqui que a gente vai conseguir entrar dentro de um vulcão. Eu não falei caminhar por cima não, eu falei entrar dentro de um vulcão. Fica aqui para vocês conferirem tudo isso e muito mais que essa ilha tem a oferecer. Ó, uma das 7 novas maravilhas do mundo, a ilha de Jeju da natureza. A ilha de Jeju, então, ela é um destino muito popular entre os asiáticos. E aí, gente, com os doramas acontecendo, vários, fazendo sucesso, né? A ilha de Jeju tem também se tornado bastante popular entre os turistas ocidentais. E aí, gente, isso aqui também, o fato deles terem ganhado como uma das maravilhas naturais do mundo. Lembrando que o nosso país tem duas maravilhas naturais do mundo, que é a Amazônia e Foz do Iguaçu, que também compartilha aí com a Argentina. Bom, nós chegamos aqui em Seongsan e Chulbong, gente, que é o lugar mais famoso de Jeju, que é onde todo mundo vê as fotos e tal, só que a gente não consegue ver exatamente assim. Então a gente vai subir e vai explorar esse parque, né? Porque todo mundo mostra a foto aérea, vou deixar a foto aqui pra vocês verem. E aí a entrada custa 5.000 wons, eu acho que é bem justo o preço aqui para um parque nacional. E nós chegamos até aqui de carro. A gente está hospedado, então, numa casa cuidando de 2 cachorrinhos que a gente faz através da plataforma de Trusted House Sitters. Então a gente... Vou deixar o link para vocês do vídeo também, para vocês entenderem melhor o que é isso. E eu também estava incluído o carro. Aí tem como se locomover de ônibus pela ilha, só que assim, é um pouco mais demorado. A ida e volta dessa caminhada é prevista aí de 50 minutos, o que eu duvido que a gente faça, porque parando, né, a gente vai fazer aí em mais tempo. Olha, as pedras aqui do calçamento já são de lava, ó. Porque isso aqui, à nossa frente, é um vulcão. A trilha aqui é toda pavimentada e demarcada, bem tranquila. Só que a maior parte dela é escada agora no começo, porque tem que subir tudo isso. Olha esse mar aqui, gente. E ali, ó, é uma boia laranja. Ó, 2 boias laranjas. Estão vendo uma mulher do lado? Então, gente, essas daqui, elas são a Haneyo, ou seja, elas mergulham em busca dos frutos do mar. E aí, é uma tradição muito forte nele. Olha ela lá mergulhando. Tá vendo? A boia do lado, olha lá, olha lá, olha lá. Tá longe, mas a gente consegue ver. Chegamos então a uma das maravilhas naturais do mundo moderno, gente. E só que a ilha de Jeju é considerado 2 lugares aqui. Um desses lugares é esse aqui, que é como se fosse a cratera de um vulcão, mas nem sempre eles consideram isso como vulcão, mas já teve, tipo assim, o magma subiu, aí tinha uma água esquentando e saiu vapor, não saiu lava, sabe? É por isso que nem todo mundo fala que isso aqui é vulcão. E a outra coisa é os túneis de lava que a gente vai mais tarde. Uau, olha que incrível! Gente, que demais! E foi bem rapidinho, chegamos, olha, tem todo esse espaço aqui para você ter essa vista. Nossa, que vontade de sair correndo essa... Agora nós viemos no Museu das Haneyos para conhecer um pouco mais, né,
sobre a história dessas mulheres que são tão características aqui da ilha de Jeju. Elas são, inclusive, consideradas patrimônio imaterial e cultural aqui de Jeju, pela Unesco mesmo. Gente, é uma história impressionante. Então, contar um pouco a história aqui, né? Por que que existem essas mulheres sereias, ou as sereias de Jeju, as mergulhadoras? O que dizem que tem várias teorias, mas elas estão aqui tipo mais de 1000 anos. Uma das teorias dizia que os homens morreram nas pescarias, eles morriam bastante, as mulheres ajudavam a pescar, então elas ficaram mais famosas e sobraram mais. A segunda coisa, porque aqui tipo venta muito, tá? Então daí o mar era mais agitado. A segunda coisa dizia que o governo taxava só os homens, então só a pescaria dos homens era taxada. Então as mulheres começaram a pescar também porque era de graça o delas, elas não eram cobradas nada. Então começou a aumentar em toda a família, eram as mulheres que pescavam para não pagar impostos. Então a gente pode ver um pouco a evolução das roupas que elas utilizavam. Olha, tem até a proteção para a cabeça aqui. Depois já foi para uma roupa mais de borracha, tá vendo? Que é o que elas usam hoje em dia, para facilitar, e elas descem com um peso aqui, como o de mergulho mesmo, como um freediving. E é interessante também que elas usam essa boia laranja, que é bem fácil de identificar elas no mar. Embaixo da boia fica essa rede aqui, onde elas colocam os frutos do mar que elas pegam. Ele é mostrado aqui também alguns instrumentos que elas utilizam para ajudar a tirar os abalones ou alguma coisa que está presa ali na costa. Uma das características mais marcantes é essa máscara redonda aqui que elas usam para mergulho. Então, além de cobrir os olhos, cobre o nariz também. São mais de 1000 anos descendo no fundo do mar e buscando frutos do mar todos os dias. Isso tudo, gente, para poder manter uma família. E mostra como é importante a força das mulheres. O quanto é importante manter essa cultura viva. Apesar que com o tempo essa cultura vem morrendo, porque nem todo mundo quer continuar fazendo, então, esse trabalho árduo. Lembrando que elas fazem esse trabalho árduo para manter também a família não só alimentada, mas na faculdade, para que eles possam ter uma outra vida e aí uma vida melhor. Com isso, esse êxodo aqui da ilha de Jeju, fazendo com que as pessoas não façam mais isso, e essa é uma das tradições que vem acabando na ilha dia a dia. E ó, elas trabalhando ali na beira da praia, tá vendo, ó? Buscar. Ai, que legal ver elas assim, gente. E bem aos pés do parque que a gente foi, tem um restaurante das Haneyos, onde elas mesmas pegam os frutos do mar e preparam pra gente. E eu vim aqui no restaurante e encontrei ela, ó. Uma original, olha a máscarazinha dela, que da hora. Tá se preparando pra sair lá. Mas eu quero comer. E pelo jeito ela é a garçonete também, ó. Aonde que pede? Olha, ali tem as máscaras da galera. Aqui falando que é self-service. Olha que interessante, olha lá. Ela vai servir a galera primeiro. Aqui é um restaurante também, né, que é gerenciado por elas. Aqui a gente pediu 2 abalones e ela tá abrindo, é fresquíssima. Elas acabaram de pescar e tá ali abrindo. E aí, será que é bom esse negócio? E é cru mesmo, né, Rafael? Come. Ah, é? Mas pegou? Então vamos começar o que primeiro? Será que é boa? Ela tem com a cara bem gostosa. Não de nada. Achei que ele ia falar maravilhosa. Tá faltando um showzinho, Arthur. Acho que é esse molinho aqui, ó. A textura é boa, mas tá sem sal. Vamos ver um desse agora? É duro.
Um gosto do mar igual ostra. Ó, É bom. Nossa, tem pela gosto cara. de ostra, mas tem uma textura melhor de morder. Porque ostra só meio que engole, né? Então, tem a parte boa da ostra e a parte melhor ainda de poder mastigar, tá? Todo dia, às 2 da tarde, aqui acontece um showzinho delas. Ei, Namastê! Os cantos para as Hanayos é uma forma de demonstração cultural muito importante. É através deles que demonstra essa união dessas mulheres, né? Elas precisam estar unidas para irem todos os dias nesse mar frio, poder executar o seu trabalho, que é um trabalho pesado, porque afinal elas precisam de muito ar no pulmão para poder ficar vários minutos buscando os frutos do mar. Então elas precisam dessa união entre elas, essa força que cria de comunidade. Agora elas vão ali no mar demonstrar de verdade como é que elas fazem o negócio. Na beira da praia tem um monte desses bichos aqui, gente. Eu sei que não é barata, mas que desespero. Meu Deus do céu. E aqui tá então um polvo que ela acabou de pescar. Olha que doido. E a gente tem aqui uma sopa de abalone, ou numa tradução livre, um mingau de abalone, que é feito com arroz e abalone. Olha, a cara, vou ser sincera, ela não é boa não. Ele é meio esverdeado, é estranho. E como vocês podem ver, tipo assim, não tem praticamente abalone. Os pedacinhos que tem são muito pequenos. Bem diferente do que a gente acabou de comer agora, né? Um abalone inteiro. Mas a sopa é o preço praticamente de um abalone. É bem saborosa. Ela é tão grossa que parece um risoto até. Mas nem um risoto mais aguado. Mas tem muito gosto de frutos do mar, sabe? Você sente aquele gosto assim. E é bem leve o sabor, não é apimentado. Eu acho que é por isso que vem essas outras coisas apimentadas. E eu realmente não gosto muito da textura. Acho que fica muito mole. Eu prefiro uma coisinha mais durinha, tipo um risoto. Mas mesmo assim, vale provar e é bem gostoso. Agora a gente vai entrar aqui, então, nos túneis de lava, ou lava tube. Aqui é recomendado você trazer uma blusa, porque é como se fosse mesmo uma caverna que foi formada, então, pela lava. E também uma lanterna de cabeça, para você poder andar melhor, ou se não um farolete mesmo, qualquer lanterna. Custou 4.000 wons a entrada para nós, não, para cada um. Então, por pessoa, 4.000 wons. Olha como que é a parte de baixo desse túnel, que loucura! Onde a gente tá aqui, ó, estacionamento, tem túnel embaixo. Ó, gente, a entrada é como se fosse de uma caverna mesmo, só que aí ela tem aqui escada e tal, então pensem num ambiente úmido. E tem alguns animais que vivem ali, então você tem que tomar cuidado. Essa formação, então, ela é muito especial, gente, porque o que aconteceu aqui? Teve uma erupção vulcânica e a lava, então, ela foi derretendo e formando esses túneis de lava, e aí formou-se então uma caverna. Esse lugar ele foi descoberto só em 2005, e assim, é como se você realmente estivesse entrando dentro de um vulcão. Então, se você é o único lugar no mundo praticamente que você pode ter essa experiência de entrar dentro de um vulcão. Apesar que hoje já é uma caverna, tal, então assim, isso aconteceu há milhares de anos. Então, essa daqui é uma das maiores formações do mundo desse tipo. Ela tem 8 quilômetros de extensão. A gente consegue visitar 1 quilômetro, que é o que a gente vai fazer agora. E ela tem até 23 metros de altura. O negócio é grande de verdade. É um ambiente extremamente úmido, então tem que tomar muito cuidado quando você for andar aqui, porque eles escorregam um pouco. E eles fazem algumas iluminações aí coloridas.
pra gente ter uma noção de como que é dentro dessa caverna. Além de ser escorregadio, o solo é bem irregular, então tem que tomar bastante cuidado, visitar com bastante calma. Olha, então essas aqui são as marcas da lava passando, tá vendo? A gente vê pela parede. É muito insano pensar que há milhares de anos a lava estava passando por aqui e fazendo essas formações aqui. Olha que insano. Gente, isso aqui então é a lava derretida. Tá vendo? Ela passou quente embaixo e aqui em cima foi derretendo, sabe? Olha que coisa insana. E essa aqui é a Turtle Rock. Eles chamam isso aqui que é uma formação tipo balsa. Por quê? Porque são pedaços que caem do teto lá no fundo e daí eles são carregados pela lava, pelo rio de lava para frente, até que uma hora para e se solidifica. Como é que eles sabem isso? Porque pelo lado aqui, ó, ele tem as mesmas linhas das paredes que a gente viu lá atrás. Então eles sabem que ele saiu de lá de trás. E também dizem que ela parece um pouco a ilha de Jeju. Aí é meio viajado, né? Só porque tem uma montanha no meio aqui e tem as pontas com aquele vulcão que a gente foi visitar. O que vocês acham? E chegamos ao fim aqui, onde a gente tem uma coluna de lava, gente. Isso aqui foi a lava que caiu ali daquele buraco do teto e endureceu. E essa daqui, ela é a maior formação de coluna de lava do mundo, com 8 metros de altura. E para finalizar o dia, nada melhor do que um mercado de rua. A gente tá aqui na região de Dongmun Market. Olha só, vamos comer coisa boa! O que não falta aqui são frutos do mar, mas tem uma variedade aqui, ó, que é de porco com frutos do mar, porque a região aqui também é muito famosa pelo porco preto. Sim, em outros mercados tem o peixe com o recheio, né? Esse aqui é o polvo. Olha só, eles inovaram. E aqui, ó, Jeju Black Pork. Então é um porco negro que tem aqui em Jeju. E eles vendem churrasquinho bem gostoso. Cada um desse custa 4.000 wons. Olha só, dizem que esse Black Pork é meio que um javali, é um porco preto. E a carne é mais forte, mais de caça, assim. Então vamos experimentar. É muito saborosa. Uma carne de porco mais forte mesmo. Eles passam um molho doce, cheio de mel por fora. Nossa, o molho tá uma delícia. Tem até showzinho aqui, ó. E o mercado aqui não é só comida de rua, é também um mercado local deles aqui, que vende coisas pra turista, né? Como algumas lembrancinhas, mas também vende a carne fresca, legumes, verdura. Um novo dia aqui e a gente vai explorar a região de Seogwipo. Eu não sei se eu tô falando certo, mas tá aqui anotado pra vocês. Essa cidade, Seogwipo, é tipo assim, depois de Jeju, que é onde tem o aeroporto, que é super famosa, é a principal, essa aqui é a segunda mais famosa. Aqui tem muito resort, o pessoal vem para tirar férias e fica por aqui. Ela fica exatamente ao contrário de Jeju, então é meio longe se você vai fazer um bate-volta durante o dia, mas é um ótimo lugar para se hospedar. Tem muita atração por aqui e como tudo em Jeju é muito distante, a gente dividiu o que a gente ia conhecer por áreas em cada dia. Então hoje a gente vai explorar essa região e a gente tá aqui então na Cheonjeon Falls, que é uma área que tem várias cachoeiras para entrar, para visitar, custou 2.500 wons para entrar. E aí também tem uma ponte muito bonita, famosa, o Seonin Bridge. E a gente vai tentar chegar até lá agora. Olha que lindo, dá pra ver o mar. Olha que coisa linda essa ponte, gente. Vamos ver o que tem aqui embaixo? Ai, que lindo o rio passando. Ai, que barulho gostoso da água caindo. Gente!
como ela é bonita. Então essa atrás de mim é a Seonim Bridge. Olha como ela é linda, gente. Ela tem então 128 metros de comprimento, 78 metros de altura. E o número 8 ele não tá aí de por acaso não. É porque representa aí a fortuna para eles. E bora descer para ver a cachoeira, mas isso significa que vai ter que subir. E nós começamos tudo torto esse passeio aqui. Essa é a cachoeira, então número 2 aqui do parque. Olha como ela é linda, ela é muito linda. Pena que não pode entrar porque dá uma vontade, dá aquele tibum. E essa é então a primeira cachoeira e ela tem muito mais água quando chove. Eles até colocam ali um aviso, mas gente, se vocês verem aqui no dia de sol, olha como fica a cor dessa água, coisa mais linda, muito linda mesmo. E ali em cima passa carro naquela fonte. E é muito... Olha só os carros passando. E é muito interessante também ver essas formações aqui. Olha que coisa mais maluca. É tão retinho, todo certinho, parece que alguém fez. Gente, essas cachoeiras aqui, elas só são para observação mesmo, não pode entrar. E, nossa, a gente fica pensando, né? No Brasil a gente entra em tudo. Ah, muito boa, gostosa. Quero só dar um mergulho nessa água. E daqui da ponte a gente consegue ver o vulcãozão que tem no meio da ilha. Ele tá um pouquinho encoberto, olha. Mas ele é também o ponto mais alto da Coreia do Sul. Eu tô aqui atrás com essa estátua que é o símbolo de Jeju, porque você vai ver ela aqui, ó, você vem pra cá, você vai ver ela em todo lugar. O pessoal adora colocar na porta de casa porque ela dá proteção. E ela tem esse formato, como eu disse, fálico aqui. Então também dizem que é boa para fertilidade. Então se você tá precisando ter filho aí, só encostar a mão. Por isso que eu tô longe aqui à distância, ó, para não ter risco nenhum aqui. Dizem que as primeiras registradas são de 1700. Então ela não é tão antiga quanto os moais da Ilha de Páscoa, que apesar de ser bem parecido, né, o estilo, nem tipo assim, coisa do Egito e tal, então não é tão antiga assim, tem ali 300 anos. E outra coisa, o nome dela é Hareubung, que significa avô de pedra, porque eles sempre acham que os antepassados estão protegendo eles, então esse aqui é o antepassado de pedra que está sempre protegendo. Então na porta das casas eles colocam 2, um de cada lado da porta. E a gente veio aqui em Juzangjeoli. Sim, estou com uma cola. Gente, isso aqui são colunas basálticas, né? Que tem uma formação muito específica, porque ela é dividida entre 5 ou 6 lados, então fica sempre muito certinha. Parece que foi um trabalho mesmo feito pelo homem. Não parece ser assim natural que isso acontece. E eu achei que ia ser como na Irlanda, a Catedral dos Gigantes e tal, só que é bem pouquinho aqui, tem muito pouquinho. Então eu não sei se custou 2.000 wons pra entrar, não é caro, mas não sei se vale tanto, sabe? Mas é bonito, é bem bonito e diferente, assim, pra quem nunca viu, vale muito a pena. Esse aqui é o lado gratuito, dá pra ver até uma coisinha ou outra e você não paga nada, assim. Fica aqui do lado do estacionamento, mas dá pra ver muita coisa. Oh, e essa daqui é a Odeogai Rock, ou seja, o nome dessa rocha aqui na frente que tem 20 metros de altura, fica aqui à beira-mar e é um dos cartões postais da ilha de Jeju. Eles gostam de símbolo fálico mesmo pra... E essa daqui é a Yongbang Fall, gente. Essa cachoeira que dizem ser a única cachoeira da Ásia que deságua onde? No mar. Isso tudo aqui é mar. Olha, ela é bem grande. Ela tem 23 metros de altura e 8 de largura. E a profundidade dela ali é de até 5 metros. Olha que incrível. Vou falar uma coisa pra vocês, viu, gente? A gente tá aqui no outono. E tá um sol pra cada um. Meu Deus, e subir e descer a escada dessas cachoeiras aqui, ó. Descer é fácil, né? Subir que dá aquela canseira.
Mas é o seguinte, a entrada da cachoeira custou então 2.000 wons por pessoa. E você já consegue ver ela lá de cima, logo que você chega. E aí depois, se você quiser ver ela mais de pertinho, então você tem que descer as escadas e depois subir. Ai, gente, vai chegando aqui e vai sentindo essa brisa assim que vem da cachoeira. É muito bom, nossa! É reconfortante. Ó, então aqui continua a trilha, tá vendo? Você chega aqui até o mar e aqui já é a cachoeira onde tá todo mundo. Todo mundo vem na cachoeira, mas não pode entrar. E não poderiam faltar as famosas tangerinas de Jeju. Os coreanos amam essa fruta e em Jeju tem várias fazendas onde você pode visitar e comer o quanto você quiser. Estamos aqui no aeroporto encerrando esse vídeo de Jeju, já com o meu carrinho de mala. E uma curiosidade aqui é que dizem que essa é a rota aérea mais movimentada do mundo. Você acredita nisso? De Jeju para Seul. Tipo assim, tem infinitos voos todo dia. O aeroporto que a gente vai lá, que a gente veio pra cá também, ele só tem voo pra Jeju, você acredita nisso? Então o pessoal gosta muito de vir pra cá. É praticamente a única praia deles, o único destino de férias deles. Eles vêm curtir em Jeju. Então, ó, tem que até assistir o Round 6 ontem de novo. E falaram que o sonho da menina era ganhar dinheiro e vir pra Jeju. Olha que maluco. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com o seu amiguinho que gosta de dorama ou que gosta de praia de Jeju. E é isso aí, até a próxima.